Existe um fenômeno que acontece todo domingo à noite. O sol se põe e, com ele, chega uma visita indesejada, a ansiedade. O barulho do mundo silencia, mas o barulho interno aumenta. Você começa a revisar a lista de pendências, as contas, os conflitos e, de repente, o peito aperta. Sabe aquele famoso final de domingo ou o silêncio que precede a segunda-feira? Para muitos, não é apenas o fim de um descanso, é o início de um tribunal interno. Você começa a se cobrar pelo que não fez no fim de semana e a se desesperar pelo que tem que fazer amanhã. Eu quero que você pare um segundo e sinta, onde dói esse peso? É nos ombros. É um nó na garganta? Na nossa enquete, a resposta mais comum foi a incerteza do futuro. Isso mostra que o seu cansaço não é falta de sono. Você pode dormir 10 horas e ainda acordar exausto se a sua alma estiver em guerra. Se você participou da nossa enquete esta semana sobre o que pesa no coração, você sabe exatamente do que estou falando. A maioria de nós não está apenas cansada fisicamente, estamos com a alma exausta. Mas e se eu te dissesse que o descanso que você procura não está em um dia de folga, mas em uma postura do coração? Hoje, no Semente de Fé, vamos mergulhar no convite mais ousado da Bíblia. Fique comigo até o final, porque vamos aprender a trocar o fardo que te esmaga por um que te faz caminhar leve. O significado real de Mateus 11, 28. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos analisar essas palavras com a profundidade que elas merecem. No original, a palavra para cansados descreve alguém que trabalhou até o esgotamento total. Já sobrecarregados fala de fardos impostos por outros. Talvez você carregue expectativas que não são suas, culpas que já foram perdoadas ou o medo de um futuro que ainda nem chegou. O segredo está no versículo seguinte, quando ele fala sobre o jugo. O jugo era aquela peça de madeira que unia 2 bois para arar a terra. O boi mais velho e forte guiava o mais novo. Jesus está dizendo: pare de tentar puxar a vida sozinho. Una-se a mim, e eu conduzirei o peso maior enquanto você aprende o meu passo. Imagine a cena: 2 bois no campo. Se um boi tenta correr e o outro quer parar, a madeira machuca o pescoço de ambos. A vida se torna um sofrimento. Muitos de nós estamos tentando puxar a vida para um lado, enquanto Deus está nos convidando para outro. Quando Jesus diz que o jugo dele é suave, ele não diz que não haverá trabalho. Ele diz que o peso será distribuído. Qual foi a última vez que você realmente deixou Deus ser o boi mais forte na sua vida financeira ou no seu casamento? Entregar não é desistir, é trocar a sua força limitada pela força ilimitada de quem criou as estrelas. Muitas vezes, o nosso cansaço vem de estarmos plantados no lugar errado. Se você assistiu ao último vídeo que postamos aqui no canal sobre o despertar das cinzas, você entendeu que o silêncio de Deus não é abandono, mas solo fértil. Lá em Jeremias 17, aprendemos a diferença entre o arbusto sem vida do deserto e a árvore junto às águas. O descanso de domingo é o momento de aprofundar suas raízes. Sem esse descanso espiritual, você se torna aquela árvore que seca ao primeiro sinal de calor na segunda-feira. No último vídeo que postamos sobre as cinzas, falamos sobre Jeremias 17. O profeta faz um contraste brutal. Ele fala do homem que confia no homem e se torna como um arbusto solitário no deserto. O deserto é quente, é seco, e o arbusto não tem onde buscar socorro. Já a árvore junto às águas. Ela sente o calor? Sente. Ela passa por tempos de seca? Passa. Mas a diferença é que as raízes dela tocam o rio. O seu domingo deve ser o momento de tocar o rio. Se você entrar na segunda-feira baseando sua segurança apenas no seu salário ou na opinião dos outros, você vai secar. Mas se a sua raiz estiver na identidade de filho de Deus, o calor da semana pode vir, mas as suas folhas continuarão verdes. Se você ainda não viu o vídeo de hoje sobre renovação, recomendo que faça essa maratona de fé para entender como preparar o seu solo para os novos frutos.
Como vir a Ele na prática antes da semana começar? Não diga apenas estou mal. Diga, Senhor, eu estou com medo de não dar conta das contas do mês ou estou com medo desse conflito familiar. Quando damos nome ao gigante, ele começa a diminuir diante da grandeza de Deus. O que você consome antes de dormir no domingo? Noticiário trágico. Redes sociais comparando sua vida com a dos outros. Isso é veneno para a sua semente. O cansaço muitas vezes é sensorial. Escolha o silêncio para ouvir a voz que o barulho do mundo tenta abafar. A oração da rendição. Não peça apenas para Deus resolver problemas. Peça para Ele assumir o controle do barco. É a oração de quem confia que o capitão sabe navegar na tempestade. Você não foi feito para carregar o mundo nas costas. O mundo já tem um dono, e ele cuida de você. Momento de oração. Pai, eu peço por cada coração que sente o peso do amanhã. Que tua paz, que excede o entendimento, guarde cada mente agora. Que o descanso desta noite seja um selo de confiança na tua provisão. Se este vídeo trouxe paz ao seu domingo, compartilhe com alguém que precisa desse alívio. Deixe seu amém e nos conte, qual palavra define sua esperança para esta nova semana. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.